STF tem maioria para derrubar perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ex-presidente concedeu indulto individual ao ex-deputado para extinguir penas de condenação. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria nesta quinta-feira, 4, para invalidar o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que perdoou a pena do ex-deputado Daniel Silveira, condenado pela Corte em 2022. Até o momento, a relatora, ministra Rosa Weber, foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram para validar o perdão da pena. A sessão foi suspensa pelo horário e o julgamento deverá ser retomado na quarta-feira, 10. Faltam os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Para Weber, o decreto é inconstitucional e houve desvio de finalidade no caso, além de violações a princípios constitucionais. A ministra fez a leitura do seu voto na sessão de quarta-feira, 3. A magistrada é relatora de 4 ações que questionam o decreto de graça constitucional, que é uma espécie de indulto individual. Foram propostas pelos partidos Rede, PDT, Cidadania e PSOL. Silveira foi condenado em abril de 2022 pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado por ameaças ao Estado Democrático, de Direito e aos ministros do Supremo. A Corte também condenou o então deputado à suspensão de direitos políticos, o que o torna inelegível, e multa. O ex-deputado está preso desde 2 de fevereiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, devido a descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte, como a proibição de usar redes sociais. Constitucional. Para Mendonça, que iniciou a sessão desta quinta-feira, 4, a Constituição garantiu ao presidente da República a missão de indultar, desde que respeitando regras constitucionais. Dentre as normas, a vedação para perdoar condenados pela prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e os crimes hediondos. O ministro afirmou que o indulto é um instituto político autorizado pela Constituição. Não estou dizendo que eu concorde com o instituto ou com a forma com que o instituto seja organizado, declarou. Mas entendo eu, até pelo contexto daquele momento, que a concessão da graça teve efeito de pacificação, ainda que circunstancial e momentânea. Mendonça também disse que após o julgamento que condenou Silveira, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Ainda que nós não possamos excluir parcial e totalmente impossível, e certamente isso influenciou. É alguém próximo ideologicamente a mim, politicamente. Não excluo isso. Mas também não excluo que mesmo a condenação do STF em relação ao beneficiário. E digo com tranquilidade porque votei pela condenação dele, declarou. Próximo a votar, Nunes Marques também fez menção às restrições constitucionais para a concessão de indulto, como nos casos de crimes hediondos. Para o magistrado, a compreensão de que o judiciário pode analisar a constitucionalidade do indulto, e não seu mérito, que atende a um juízo de conveniência e oportunidade do presidente da República. Política é a natureza do ato político, é domínio institucional e estatal em que este historicamente se realiza, e políticas são as finalidades que se cuida de atingir com a concreta emanação da clemência soberana do Estado, afirmou. Sendo político por qualquer ângulo em que se contemple, o poder de graça supera as estreitezas do que tornam o instituto funcional à mera realização de fins humanitários ligados à política criminal. Ataque ao STF. O ministro Alexandre de Moraes disse que o decreto com o perdão a Silveira foi um ataque direto e frontal ao STF. O poder sem limites fere o Estado de Direito, declarou. Concessão de indulto. Mesmo tendo caráter discricionário quanto ao mérito, essa concessão está vinculada ao império constitucional. Moraes disse haver 2 vícios no decreto de Bolsonaro: limitação constitucional e desvio de finalidade. Não é possível indulto que atente contra a democracia, não é possível indulto que atente contra as cláusulas pétreas, entre elas a separação e independência dos poderes, declarou. E o desvio de finalidade é claro. O indulto não respeitou hipóteses legais, constitucionais e moralmente admissíveis, não vislumbrou interesse público e sim, interesse subjetivo político-eleitoral. E não tinha relação com o âmbito da política criminal, e sim no âmbito da política eleitoreira. Roberto Barroso disse ter sido inusitado o decreto de indulto feito um dia depois da condenação do congressista pelo STF. Segundo o ministro, isso deixou muito claro a afronta à Corte, um desrespeito, um descrédito que procura trazer as instituições como um projeto. A violação à separação dos poderes fica evidenciado pelo assodamento e pelas justificativas apresentadas para o indulto, declarou.
O ministro disse que as falas que levaram à condenação de Silveira não fazem parte da liberdade de expressão. Ali constava ameaça de agressão física a ministro do Supremo. Ameaça de agressão não faz parte do conteúdo da liberdade de expressão. Barroso também disse que as falas do ex-deputado incentivavam invasão e fechamento do Supremo e do Congresso, o que seria um embrião dos atos de 8 de janeiro. Não há vestígio de liberdade aqui. O que existe é agressão, ofensa, incitação à violação das instituições e preparação de um golpe de Estado. Relatora. A ministra Rosa Weber leu seu voto na sessão de quarta-feira 3. Para ela, o perdão presidencial a Silveira subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo atos com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. O presidente da República, agindo aparentemente em conformidade com as regras do jogo constitucional, editou decreto de indulto individual absolutamente desconectado com o interesse público, afirmou. O fim almejado foi beneficiar aliado político de primeira hora, legitimamente condenado criminalmente por esse Supremo Tribunal Federal. A concessão de perdão a aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-partidária não se mostra compatível com os princípios norteadores da administração pública, como impessoalidade e a moralidade administrativa. A relatora também declarou que a medida revelou faceta autoritária, ao fazer prevalecer interesses pessoais sobre o interesse público. A ministra disse que não existem, segundo a Constituição, atos públicos que não sejam suscetíveis de controle, em referência ao poder do Supremo de analisar a validade do decreto presidencial. Todos os atos do poder público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e constitucionalidade pelos órgãos competentes. Se hoje admitirmos a impossibilidade de apreciação dos limites a que estão sujeitos os atos políticos e discricionários pelo Estado juiz, a tendência será a ampliação da esfera de aplicabilidade desses conceitos de modo a diminuir cada vez mais a competência do Poder Judiciário, a reduzir a força normativa da Constituição, a enfraquecer a proteção dos direitos fundamentais e a maximizar o campo para o arbítrio, fazendo letra morta da Constituição, declarou. A relatora também afirmou que o indulto não atinge os chamados efeitos secundários de uma condenação, como a inelegibilidade.